Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para nós darmos continuidade à nossa série sobre as 7 coisas que Deus abomina. Este é o 4º episódio, quero convidar você para estar com a gente aqui analisando mais um pedacinho dessa porção que está lá no livro da sabedoria, do livro da sabedoria de Salomão. Então, 7 coisas que Deus abomina conforme está registrado lá. Vamos explorar hoje um tema muito forte, um tema muito poderoso, um tema que tem tudo a ver com a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Esse tema é o seguinte, está lá no versículo 18, que diz: pés que se apressam para fazer o mal. Essa é a partícula, o pedaço que a gente vai explorar nesse episódio 4. O que essa expressão significa na prática? Como é que ela se aplica na vida diária? Então fica conosco enquanto mergulhamos nesse assunto para dar uma elucidada, para dar uma melhorada, para dar um entendimento sobre isso que está dentro da questão das 7 coisas que Deus abomina. Se você ainda não assistiu os outros 3 episódios, se você chegou agora no canal, eu vou deixar aqui nesse lado ou aqui nesse lado, aqui no card, uma playlist que consta lá todos os episódios. E se você quer conhecer mais do canal, eu aproveito para te convidar para você se inscrever no canal, já dá o seu joinha logo agora no início, tá? Eu quase não peço isso, mas dá o seu joinha logo no início, ou o seu negativo, o seu dislike, não tem problema, mas é importante que você interaja no início e deixe aquele comentário sobre este assunto, o que esta série tem servido para você, o que tem significado para você. Só para a gente relembrar, vamos dar uma lida no texto. Provérbios capítulo 6, versículo 16, que diz: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre este ponto específico, que é pés que se apressam para fazer o mal. Vamos a esse tema. Para a gente definir essa expressão, o que ela significa à luz da teologia, à luz da espiritualidade, à luz do estudo da Bíblia? Aqui nós não estamos aqui defendendo escola teológica disso ou daquilo, mas tentar entender de uma forma prática o que é a Bíblia, o que a espiritualidade cristã ela fala sobre isso. O que significa esses pés que se apressam para fazer o mal? A gente precisa entender o seguinte: na Bíblia, os pés significam ou simbolizam caminho, direção, forma de andar que nós escolhemos, forma de andar que nós somos orientados e que nós vamos decidir se escolhemos ou não andar por aquele caminho. Então os pés têm essa simbologia, o que você segue na vida, o que você faz da sua vida enquanto você caminha. E existe até uma passagem em Isaías 30, versículo 21, que diz o seguinte: os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Isaías 30, versículo 21. Quando Salomão fala de pés que se apressam para fazer o mal, ele está se referindo a uma prontidão, a uma disposição interna que a pessoa tem para se envolver numa ação. Neste caso, ações que desagradam ao Deus que ela diz servir. E também estas ações acabam por prejudicar o outro, prejudicar o próximo. Nós precisamos sempre lembrar que quando foi perguntado a Jesus qual era o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E ele acrescenta: e o outro semelhante a este é: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós permitimos que os nossos pés se predisponham, se disponham, desejem, façam e caminhem por caminhos que desagradam a Deus, que Deus abomina, o que acontece? Em última instância, isso também vai prejudicar o outro. E é aí que o bicho pega, porque muita gente pensa que o pé que se apressa para fazer o mal está só no outro, sem olhar para si mesmo.
Lembra que Jesus disse assim: olha, você se apressa em tirar o cisco que está no olho do seu irmão, porém você não percebe as traves que estão nos seus. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos pensando somente em apontar a maldade do outro, porque quando nós fazemos isso, nós muitas vezes esquecemos que nós temos que tomar cuidado pelo caminho, por onde os nossos pés estão pisando. O que significa então esses pés que se apressam em fazer o mal? Revela um coração inclinado a uma palavrinha que muita gente não gosta, que é a palavra pecado. Muita gente não gosta de ouvir mais a palavra pecado. Ou quando usa essa palavra pecado, ela está sempre atrelada a alguma coisa meramente moral. Especialmente a um pânico moral que é criado em relação àquilo que é apontado. Quando, na verdade, o pecado é o caminho da injustiça, o caminho da corrupção interna do nosso coração, o caminho da violência que tem dentro de nós. Na verdade, o que se inclina para a violência é o nosso coração, ou não. São os nossos pés, ou não. É a nossa disposição, ou não, de andar em determinados caminhos. Vamos relembrar o alerta de Isaías 30, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Anda no caminho que a voz do Espírito está dizendo para você. Anda no caminho que Deus está te mostrando, ou que já te mostrou através do Evangelho, que já te mostrou através da vida de Jesus. Então, um coração que se apressa a fazer o mal é um coração que está cheio de injustiça dentro dele, cheio de corrupção. Uma espiritualidade que é produzida nesse coração é uma espiritualidade distanciada da bondade, distanciada da misericórdia. Quantos de vocês viram nesse acidente que aconteceu agora, lá em São Paulo, do avião que saiu lá do Paraná e acabou caindo lá perto da cidade de Valinhos? Eu não sei se vocês viram, mas eu vi pessoas que escreveram nas suas redes sociais o seguinte: que pena que determinado político não estava dentro daquele avião. Falando especificamente sobre o presidente do Brasil atual, o Luiz Inácio Lula da Silva. E se você for fazer uma pesquisa sobre as pessoas que publicaram isso, que escreveram isso, você vai, eu não vou dizer todos, mas você vai encontrar entre estas pessoas gente que se diz defensor da pátria, de Deus, da família, dos bons costumes, no discurso. Porém, a espiritualidade destas pessoas está longe da misericórdia, está longe da bondade. Esse tipo de pessoa, o coração dela está longe de um relacionamento pautado na misericórdia, que é o que produz, que é a fonte de algo saudável, tanto com Deus como com as outras pessoas. Normalmente, um coração que se apressa em fazer o mal é o coração que está hoje na sociedade, que é aquele coração que busca satisfazer apenas a si mesmo. Vamos pensar em alguns exemplos? Vamos pensar em alguns exemplos, tanto da Bíblia quanto da nossa vida no cotidiano, de situações de pés que se apressaram em fazer o mal. Por exemplo, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 4, a história de Caim e Abel, dois irmãos. Rapidamente, Caim se apressou em fazer o mal contra o seu irmão Abel. Por quê? Inveja, raiva, ciúmes. É um exemplo muito trágico de como que o mal pode se manifestar muito rápido, apressadamente, quando nós não controlamos nossas emoções. Outro exemplo, a gente pode ver nos evangelhos, Judas Iscariotes. Qual foi o motivo que levou Judas a apressadamente mover os seus pés para praticar o mal contra Jesus? Movido por ganância, movido por sede de poder também. Tanto a ganância pelo dinheiro, como também a ganância pelo poder, para que houvesse uma insurreição. Nos mostra como a cobiça pode levar uma pessoa a cometer grandes males. E se a gente pensar no cotidiano, no dia a dia, por exemplo, pés que se apressam a fazer o mal e que são abomináveis a Deus, por exemplo, os golpes, as fraudes de internet, golpes de internet, fraudes financeiras. A gente tem uma tendência de pensar que é abominável somente determinado
político, determinada pessoa que a gente não gosta, e esse é corrupto. Mas pensa comigo, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas usa uma tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, para surrupiar dinheiro dos outros, roubar dinheiro dos outros, abusar da boa vontade de quem está contribuindo, isso é pés que se apressam para fazer o mal. E aconteceu agora de novo. Nesse final de semana, eu vou deixar aqui links para vocês. Uma família denunciando que criminosos estão se passando por familiares de uma das pessoas que faleceu nesse trágico acidente lá do voo da Voo e Passe lá que caiu em Valinhos. A Isabela Santana Pozzoli, de 30 anos, professora de educação física, que veio a morrer. Tem gente se passando por familiar dela para pedir doação na internet. Recentemente vimos também um pai que pediu várias e várias vezes dinheiro na internet para o tratamento de um filho, de uma criança pequena. Ele usou o dinheiro para viver bem, para se dar bem, para poder curtir. E foi gravado dizendo, fiz mesmo, e daí? Pés que se apressam a fazer o mal. É esse desejo de sempre se dar bem. Esse desejo de sempre se dar bem produz uma raiz de maldade muito grande no coração humano. Sobre esta expressão, pés que se apressam a praticar o mal, existem outras citações na Bíblia que eu vou ler aqui rapidamente para você algumas, mas antes disso eu quero te dizer uma coisa. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar aquele like ou o seu dislike, não tem importância, porém, faça um comentário, sugira outros textos, sugira outros temas, conte histórias sobre isso, sobre pés que se apressam para fazer o mal, coisas que você viu, porque essas coisas são abomináveis, tanto no âmbito da religião quanto no âmbito da sociedade. Conto com você. Olha aqui outros exemplos. Isaías 59:7 diz assim: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos perversos. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. De novo aí a expressão caminho, pés, caminhada. Provérbios 1:16, pois os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Reforça a ideia esse texto de que aqueles que planejam e executam o mal fazem isso com intenção deliberada. Não existe essa coisa, eu não sei por que eu fiz isso. Não, é intenção deliberada, porque se desvia do caminho, se desvia daquilo que é a verdade, se desvia daquilo que Jesus ensinou. Essas passagens, eu vou deixar aí uma lista para vocês, elas sublinham a urgência de afastar-se do mal e escolher caminhos de justiça e de paz. Quando você vê, por exemplo, na política, um líder político desejar a morte de imigrantes, de pessoas desterradas, de pessoas que perderam a oportunidade de ter uma vida boa na sua terra, porque a terra, não existe essa terra que é de um país, do Senhor é a terra, tudo é dele. E quando uma pessoa precisa se deslocar da sua terra e vai buscar abrigo num outro país, e você vê políticos desejando a morte dessas pessoas, ele escolheu um caminho de injustiça, ele não escolheu um caminho de justiça. Quando você vê alguém lesando um idoso, lesando um aposentado, lesando alguém que muitas vezes não tem habilidade para lidar com as coisas da modernidade, isso é uma escolha de ser injusto e Deus abomina. O ensino de Salomão nessa porção é muito claro. Nós temos que fugir do mal e buscar o bem o tempo todo. Nós temos que usar os nossos pés para seguir os passos de Jesus, aquele que ensinou toda a justiça. Ele andou em amor, andou em compaixão, andou em verdade. Quando você vê alguém que se diz seguidor da religião, especialmente da religião cristã, que é o tema que eu falo mais, porque é a minha religião, propagar mentiras, fake news, essa pessoa está com os seus pés se apressando para fazer o mal. Nós precisamos perceber a nossa inclinação em todos os momentos da nossa vida. Qual é a inclinação nossa quando nós estamos diante de uma tensão, diante de uma situação? Correr para o mal ou correr para o bem? Praticar a injustiça ou buscar praticar a justiça?
Se você tem dificuldade, peça ajuda. Se você crê em Deus, peça ajuda a Deus. Se você não crê em Deus, se você crê em outra coisa, peça ajuda ao seu terapeuta. Peça ajuda, mas não permita que os seus pés se inclinem para o mal. Não permita que os seus pés se inclinem para a injustiça. Isso é abominável a Deus. Se essa mensagem foi relevante para você, se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aí das notificações, para não perder os próximos episódios dessa série e de outras séries que nós vamos ter. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão lutando dentro delas com escolhas que precisam fazer, tá? E traga mais gente aqui para o nosso canal. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado por você estar com a gente. Lembrando que o objetivo do nosso canal é trazer uma mensagem que nos liberte da mentira do fundamentalismo, que nos faça ter uma espiritualidade saudável e principalmente que aponte aqueles que usam a fé para manipular as pessoas, denunciando essa prática como uma prática que também é abominável a Deus. Forte abraço.